Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. E hoje nós vamos falar de um tema essencial para a saúde integral, mas que muitas vezes é tratado com vergonha, desinformação ou preconceito, que é a educação sexual. O título desse primeiro encontro é Responsabilidade e Prevenção. E o subtítulo, que aí está na tela, já resume a mensagem central aqui do nosso encontro. Informação é proteção. Porque quando se trata de saúde sexual, o conhecimento não é apenas poder. O conhecimento é proteção contra doenças, contra gravidez indesejada, contra violência, contra o assédio. Informação salva vidas. Você já parou para pensar em como aprendeu sobre sexualidade? Nas instituições de ensino, principalmente nas escolas, muitas vezes a educação sexual se resume a aulas de biologia sobre reprodução. Em casa, muitas famílias evitam falar sobre o assunto. Na internet, há informações corretas, mas também existe muita desinformação. O resultado: adultos que não sabem como prevenir, se prevenir, que não conhecem os seus direitos, que não sabem o que é consentimento e que normalizam, infelizmente, o assédio no trabalho. Esse conteúdo que nós vamos falar hoje, prevenção, responsabilidade, vai trazer um entendimento sobre o que é educação sexual, que vai muito além da reprodução, incluindo no tema saúde, direitos, consentimento e combate ao preconceito. Nós vamos aprender sobre métodos contraceptivos e, crucialmente, entender que o preservativo é o único método que previne tanto gravidez quanto infecções sexualmente transmissíveis. Vamos, inclusive, conhecer as principais infecções sexualmente transmissíveis, como se prevenir, como testar e como tratar. Inclusive, o HIV, que, com tratamento, permite ao indivíduo uma vida saudável e não é transmitido. Vamos entender também o consentimento, sobre o consentimento. Só uma informação. Falei há pouco que o HIV com tratamento e uma vida saudável não é transmitido. E isso depende de caso a caso. É óbvio que a prevenção sempre é o fator central quando se quer evitar infecções, doenças sexualmente transmissíveis. E por que falar desse tema importa? E importa muito, inclusive no ambiente profissional. Porque nós vamos tratar também, dentro desse ecossistema, sobre assédio sexual no trabalho. O que é o assédio sexual? Vamos observar que assédio sexual no trabalho é crime e como a vítima ou mesmo a testemunha deve agir em situações onde o assédio sexual acontece.
Para você, profissional, esse conhecimento é fundamental. No trabalho, você pode testemunhar ou mesmo sofrer algum tipo de assédio. Você pode ter, inclusive, colegas que não sabem onde fazer testes de infecções sexualmente transmissíveis. Amanhã ou depois, o indivíduo, o cidadão, pode ser um gestor, uma gestora e precisa lidar com denúncias. E, acima de tudo, você, o cidadão, tem o direito de viver a sua sexualidade com saúde, segurança e respeito. Prepare-se para um encontro informativo, sem tabus, baseado em ciência e direitos humanos. Mas, antes de entrarmos, vamos alinhar, vou deixar claro o que você será capaz de fazer ao final desse encontro. Por quê? Educação sexual não é sobre anatomia, é sobre direitos, prevenção e respeito. Nosso primeiro objetivo aqui com o encontro é definir educação sexual e sua importância. Nós vamos entender que educação sexual vai muito além de como evitar uma gravidez indesejada. Inclui saúde sexual, prevenção de doenças e também consentimento, relacionamentos saudáveis, direitos sexuais e reprodutivos e o combate ao preconceito. Nosso segundo objetivo, aqui com o encontro, é identificar métodos contraceptivos e saber que só o preservativo previne doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos listar os principais métodos, como o preservativo masculino e feminino, pílula, o DIU, injeção, implante, mas o ponto crucial é só o preservativo protege contra infecções sexualmente transmissíveis. A dupla proteção, preservativo mais outro método, é sempre a recomendação. O terceiro objetivo é reconhecer as principais doenças, infecções sexualmente transmissíveis, formas de prevenção e testagem. Vamos falar de HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, herpes, hepatite B e C. Veremos que muitas das enfermidades são silenciosas, mas todas têm tratamento ou controle. A prevenção inclui preservativo, vacinação e, lógico, testagem regular. A testagem, inclusive, é gratuita no Sistema Único de Saúde, no SUS. O quarto objetivo é compreender o conceito de consentimento. Consentimento é o acordo mútuo para uma atividade sexual. O consentimento deve ser livre, explícito e contínuo. E o consentimento pode, sim, ser retirado a qualquer momento. Silêncio não é consentimento. Embriaguez ou drogas invalidam o consentimento. O consentimento é a base de relações respeitosas. E o nosso quinto objetivo é saber como agir diante de um assédio sexual no trabalho. Assédio sexual é crime, inclusive crime esse estabelecido no artigo 216 do Código Penal. E quando falamos em assédio sexual no trabalho, isso inclui piadas, comentários, investidas não consentidas. Nós vamos aprender a documentar, comunicar aos recursos
humanos, denunciar aí o agressor. E como testemunhas, também vamos ver como podemos apoiar a vítima. Então, esses 5 objetivos vão te dar uma base sólida para viver uma vida, a sexualidade com responsabilidade, respeito e conhecimento. Mas vamos começar então entendendo o que é de fato educação sexual. Muita gente, várias pessoas, reduzem a educação sexual a uma aula de reprodução. Ali, dependendo da aula, alguém vai explicar como o espermatozoide encontra o óvulo e por aí vai. Isso é uma parte, mas é apenas a ponta do iceberg. Educação sexual é um campo amplo, que abrange anatomia e saúde sexual, então, conhecer o próprio corpo, entender o funcionamento dos sistemas reprodutores, saber o que é normal e o que pode ser sinal de doença. Isso inclui, por exemplo, saber que corrimentos anormais, feridas ou dor podem indicar uma infecção sexualmente transmissível. Abrange também, dentro desse escopo, dentro da educação sexual, a prevenção de doenças, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, bem como a prevenção da gravidez não planejada. Saber, entender quais as formas de transmissão, como se proteger, onde conseguir preservativos e outros métodos contraceptivos, são informações que salvam vida. Além disso, entra dentro desse universo da educação sexual um elemento importante que poucas pessoas falam, que é o consentimento. Aprender que qualquer atividade sexual deve ser acordada mutuamente, de forma livre e explícita. Consentimento não é, não é consentimento, não é dizer não, ok? Consentimento é quando a pessoa diz um sim àquela atividade e um sim muito bem postado, muito bem claro, muito bem objetivo. E lembrando, o consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Outro elemento dentro desse universo de educação sexual se conecta aos relacionamentos saudáveis. O que caracteriza uma relação abusiva? O que é um ciúme saudável e o que é o controle sobre alguém? Como estabelecer limites? Educação sexual ensina a identificar relações tóxicas e a buscar ajuda quando necessário. E um outro elemento importante que entra também nessa história: direitos sexuais e reprodutivos. O indivíduo tem direito a viver sua sexualidade sem discriminação. O indivíduo tem aí o direito de viver a sua sexualidade sem discriminação. O indivíduo tem direito a acessar métodos contraceptivos e fazer testes para identificar possíveis infecções sexualmente transmissíveis. Também faz parte dos direitos do indivíduo receber tratamento, detalhe, tratamento gratuito, isso mesmo, tratamento gratuito pelo SUS. E também
é direito do indivíduo a não ser forçado a casar ou a ter filhos, a não ser também, dentro desses direitos, outro direito para o indivíduo, é que ele também não deve ser perseguido por sua orientação sexual ou identidade de gênero. E entra também dentro da educação sexual o combate ao preconceito e discriminação. Educação sexual também é sobre respeitar a diversidade, a orientação sexual do indivíduo, a identidade de gênero, a expressão de gênero, combater o preconceito contra LGBTQIA+. Tudo isso é parte da educação sexual. Também entra o combate ao preconceito e à discriminação. Agora, por que isso é importante? Porque a falta de educação sexual leva à gravidez indesejada, muitas vezes na adolescência. A falta de educação sexual leva ao aumento de infecções sexualmente transmissíveis. A falta de educação sexual leva o indivíduo, muitas vezes, a relacionamento abusivos, a assédio, a discriminação. Inclusive, vou compartilhar aqui uma informação. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos de sífilis, a sífilis congênita, aquela sífilis que é transmitida da mãe para o bebê, aumentaram muito nos últimos anos. Um sinal que a prevenção não está chegando, infelizmente, a todos. A educação sexual nas escolas e no ambiente de trabalho é uma política de saúde pública. No ambiente profissional, a educação sexual se manifesta em campanhas de prevenção a infecções sexualmente transmitíveis, em treinamentos sobre assédio e consentimento, em políticas de diversidade e inclusão. Empresas que investem nisso têm funcionários mais saudáveis e um clima organizacional muito mais respeitoso. Informação é poder, informação é proteção e educação sexual é um direito de todos. Agora, vamos evoluir mais aqui no nosso encontro e vamos falar de prevenção, tanto de gravidez não planejada, quanto de infecções sexualmente transmissíveis. Conhecer os métodos contraceptivos é essencial. Vamos começar a falar aqui, dentro dos métodos contraceptivos, dentro desse universo de métodos contraceptivos, vamos começar a falar do preservativo, da camisinha, tanto a preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Veja, o preservativo é o único método, olha isso, o preservativo é o único método que previne simultaneamente gravidez e infecções sexualmente transmissíveis. O preservativo cria uma barreira física que impede o contato com fluidos corporais. E o preservativo, ele é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, normalmente distribuído em postos de saúde. Ele deve ser usado em todas as relações sexuais, vaginais, anais e orais. E atenção, preservativo de qualidade, é importante se atentar a isso, dentro do prazo de validade e armazenado em local fresco e seco, e não guardado em bolso de calça, porque
o calor pode danificar o preservativo. Existem ainda outros métodos contraceptivos, tais como pílula, tais como o DIU, injeção, implante, anel vaginal. Esses métodos são eficazes para prevenir gravidez, mas não protegem contra doenças, não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Esses outros métodos, os que eu citei há pouco, eles agem por via hormonal ou mecânica, mas não criam uma barreira contra vírus e bactérias. Muitas pessoas acreditam que, por usarem pílula, elas estão protegidas contra tudo. Não estão. A pílula, por exemplo, não impede o HIV. O DIU não impede sífilis. A recomendação comum na área da saúde é a dupla proteção, que é o uso do preservativo mais um outro método contraceptivo. O preservativo protege contra infecções sexualmente transmissíveis e outro método dá mais segurança, por exemplo, contra a gravidez. É uma combinação segura. Recomendação do pessoal da área da saúde. Dupla proteção. Preservativo mais outro método contraceptivo. Além disso, existe também a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método de emergência e não de rotina. A pílula deve ser usada em situações excepcionais, como quando acontece a falha do preservativo, que às vezes rompeu. Ela deve ser usada de forma excepcional em relação uma relação sem a devida proteção, ou mesmo em casos de violência sexual. Não é para ser tomada, a pílula no dia seguinte não é para ser tomada todo mês, pois tem uma alta carga hormonal e pode causar efeitos colaterais. Além do fato que a pílula do dia seguinte não protege contra doenças, contra infecções. Agora, onde conseguir esses preservativos? Bom, quando a gente fala em preservativo, existe a distribuição gratuita nos postos de saúde, mas também os preservativos são vendidos em farmácia. Outros métodos, tais como pílula, DIU, injeção, implante, também são fornecidos pelo SUS, fornecido gratuitamente, e também tem disponível em clínicas particulares. Basta o indivíduo procurar uma UBS, uma unidade básica de saúde, e conversar sobre a situação com o médico. Pílula do dia seguinte, existe a venda em farmácias e também é disponibilizado no SUS para situações específicas. Agora, um elemento. No trabalho, no ambiente corporativo, muitas empresas, inclusive, promovem campanhas de prevenção, especialmente em datas como o Carnaval. Algumas empresas, inclusive, distribuem preservativos e informativos sobre infecções sexualmente transmissíveis. Se talvez a empresa que você trabalhe não faz isso no momento apropriado, pode ser que cabe aí uma sugestão, porque saúde sexual é saúde do trabalhador. Lembre-se, conhecimento é liberdade. Saber qual método usar, como usar e que a dupla proteção é o padrão ouro permite que o indivíduo viva sua sexualidade com muito mais segurança, com muito mais
saúde. Agora, vamos falar de um elemento importante que são as infecções sexualmente transmissíveis. E detalhe, as infecções sexualmente transmissíveis são mais comuns do que se imagina, mas muitas dessas infecções elas são silenciosas, elas não apresentam sintoma logo no início. Por isso, a testagem regular é fundamental. Vamos conhecer as principais infecções sexualmente transmissíveis, a começar pelo HIV. O HIV, ele ataca o sistema imunológico. Sem tratamento adequado do HIV, o indivíduo será acometido, o não tratamento ou tratamento inadequado leva a AIDS. Com o tratamento, onde são usados aí normalmente antirretrovirais, a pessoa com HIV vive bem, tem saúde e não transmite o vírus. Óbvio, tudo isso passando por uma análise médica. Uma outra doença é sífilis, causada por uma bactéria. Inclusive, sífilis tem fases. Tem a fase da ferida indolor. Então, surge aí uma ferida na primeira fase. Numa segunda fase da manifestação da enfermidade, existe erupções na pele e, quando não tratada, a sífilis pode afetar cérebro e coração. Agora, existe aí a cura para a sífilis com penicilina. Uma outra doença é a gonorreia e clamídia, também causadas aí por bactérias. Podem causar corrimento, dor ao urinar, principalmente se não for tratada. E um detalhe importante, quando não existe tratamento ou quando não existe o tratamento adequado, pode levar à infertilidade. E essas enfermidades, gonorreia e clamídia, têm cura na medida que são medicados antibióticos, sempre com acompanhamento médico. Uma outra doença, outra infecção sexualmente transmissível, é o HPV. HPV, também chamado de papilomavírus humanos. Papilomavírus humano. É um vírus que esse vírus causa verrugas genitais e pode levar ao câncer de colo de útero, no pênis, no ânus, na garganta. Existe vacina para o HPV e essa vacina, inclusive, é distribuída gratuitamente também pelo SUS. Além disso, existe a herpes genital, causada por um vírus, que causa bolhas dolorosas. Ela não tem cura, mas tem tratamento para controlar aí as crises. E além disso, dentro dessa relação de infecções sexualmente transmissíveis, temos a hepatite B e C, vírus que afetam o fígado e podem ser transmitidos sexualmente. Existe vacina para a hepatite B, que também é distribuída de forma gratuita no SUS. Agora, quando se fala em doença, em enfermidade, uma infecção sexualmente transmissível, é importante enfatizar o fator prevenção. Então, como já disse, preservativo em todas as relações, seja relação vaginal, anal ou oral. Vacinação, no caso aí do HPV. Meninas e meninos e grupos específicos, é importante ficar atento à vacinação.
bem como a vacinação para a hepatite B. E um detalhe importante, testagem regular, mesmo sem sintoma. A testagem ela é gratuita no SUS, os testes são rápidos, principalmente para o HIV, sífilis, hepatite B e C, e são feitos com uma gotinha de sangue. E o resultado sai, em média, aí, em 30 minutos. Agora, quando se fala em testagem, o indivíduo pode fazer o teste. Quando falamos em testagem, o indivíduo pode fazer o teste anonimamente e receber, inclusive, aconselhamento. Então, muitas vezes, dependendo aí da enfermidade, se o resultado é positivo, o tratamento normalmente é gratuito, fornecido aí pelo Sistema Único de Saúde. No trabalho, empresas, as corporações, podem promover campanhas de testagem. É importante o indivíduo se informar, ok? Agora, o que fazer? Muitas vezes as pessoas, os indivíduos, perguntam o que, ou se questionam, o que fazer se houve aí uma relação sexual desprotegida. Primeiro movimento, no caso de uma relação sexual sem proteção, o primeiro movimento é procurar um serviço de saúde em até 72 horas, porque existem medicamentos que previnem infecções, por exemplo, ok? E é óbvio, no caso de uma relação desprotegida, é importante também fazer a testagem após 30 dias. O indivíduo não pode ter vergonha de buscar elementos que vão contribuir para a sua saúde. Por quê? Principalmente quando se fala em infecções sexualmente transmissíveis, as infecções elas não escolhem classe social, gênero ou orientação sexual. Qualquer pessoa sexualmente ativa pode contrair uma infecção sexualmente transmissível. O que importa é testar, tratar e principalmente prevenir. Agora, um dos conceitos mais importantes, mas infelizmente muitas vezes negligenciado, é o consentimento. Consentimento é a base de qualquer relação sexual saudável e respeitosa. Sem consentimento é violência. Agora, o que é consentimento? Consentimento é o acordo mútuo entre as partes, livre, sem pressão, sem imposição, um acordo explícito, ambas as partes aí deixam claro esse consentimento, e o consentimento é um acordo contínuo e reversível. Irreversível para participar de uma atividade sexual. Vamos entender cada um desses elementos. Então, consentimento é o acordo mútuo, livre, explícito, contínuo e reversível para participar de uma atividade sexual. Vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Mútuo é um acordo mútuo. Todas as pessoas envolvidas devem concordar. Não basta uma pessoa querer, todas têm que querer. Um acordo livre, sem pressão, manipulação, ameaça. Sabe aquela história assim? Se você não tiver. Existem casos que relatam isso. Alguém chega, né, para o cidadão e fala: Olha, se você não tiver relações comigo, vou te demitir. Isso é assédio e é crime. Um outro elemento que compõe aí o consentimento. O consentimento, ele precisa ser explícito. O sim, a concordância, deve ser dita claramente. Silêncio, a não resposta, não é consentimento. Vestimenta, a pessoa usar uma determinada vestimenta,
também não é consentimento. Ah, porque pessoa A ou B estava vestida de tal forma, e isso me concede o direito. Não, não concede o direito de nada. Vestimenta não é consentimento. E o simples fato, entre as partes, entre as pessoas aí, de ter histórico de relações anteriores, isso também não é consentimento. Por isso que o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento, mesmo durante o ato sexual. Então, o consentimento ele precisa de ser renovado, porque ele pode ser reversível. Às vezes, a pessoa diz sim no começo e depois diz não. O ato deve parar imediatamente. E não há consentimento, ok? Se uma das partes discordar, não há consentimento quando a outra pessoa ou alguém está desacordado, dormindo, embriagado, sob efeito de drogas. Não há consentimento com pessoas nessa condição, ou nessas condições que eu te disse há pouco, ok? E no Brasil tem um detalhe: a pessoa é menor de idade. Quando a pessoa é menor de idade, no Brasil, menores de 14 anos, não pode consentir, ok? Menores de 14 anos não podem consentir. Consentir aí é esse ato sexual, ok? Citar aqui alguns exemplos de consentimento. A pessoa com alguém, com o parceiro, com a parceira, manifesto o desejo, quero manter um ato sexual. O outro lado se manifesta de forma clara, sim, também quero, ok? Outra questão de consentimento. Alguém vira para uma outra pessoa e comenta, podemos tentar tal elemento? Podemos fazer tal coisa? A outra pessoa muitas vezes fala, sim, mas eu não quero tal coisa. As coisas precisam ser deixadas aí a claro. Quando a pessoa manifesta uma dor, a pessoa fala, olha, no ato ali, estou com dor, vamos parar. A outra parte tem que se pontuar de forma assertiva. Sim, vamos parar. Agora, vou te dar alguns exemplos. Eu vou te dar alguns exemplos de violação do consentimento. Então, uma das partes quer o ato e a outra parte não responde. Não houve consentimento. Ah, mas a pessoa ficou calada. Pois bem, ela não consentiu, ok? Ou às vezes, alguém se manifesta, olha, eu não quero, eu não vou fazer. A outra pessoa insiste até convencer. Isso é uma violação de consentimento. Ou a pessoa está embriagada, não consegue raciocinar direito, e aí alguém vira e fala: vamos manter um ato. Essa pessoa que está embriagada e ouviu esse questionamento, ela não está em condições de se manifestar de forma assertiva. Há aí uma violação de consentimento se houver o fato sexual. Ou a pessoa está dormindo e alguém tenta aí ou quer iniciar uma relação mais íntima. Também existe uma violação. Agora, por que entender essa questão de consentimento é importante, inclusive no ambiente de trabalho? Porque relações de poder
Presta atenção nisso aqui, olha isso. Que é importante entender da questão de consentimento. No ambiente de trabalho, existem relações de poder, chefe e subordinado. Às vezes, há casos, no que se refere a relações profissionais, a figura do professor, da professora, do aluno ou da aluna. Existe no ambiente, muitas vezes, relações de poder, supervisor e estagiário. Esse tipo de relação de poder pode gerar situações de assédio. Então, um convite para sair pode ser até aceitável, mas a insistência, a pressão, ou mesmo a ameaça, olha, se você não sair comigo, sua reputação aqui na empresa será prejudicada, isso é assédio, não há consentimento. Além disso, festas de empresa, happy hour, viagens a trabalho, mesma situação, o consentimento continua valendo. Não há porquê. Há uma relação de poder onde existe um elo mais forte e um mais frágil, que isso já permite uma concessão. Não, a concessão continua valendo em todos os cenários. Não é porque os indivíduos estão em um ambiente profissional que a pessoa perde o direito de dizer não. As coisas precisam ser entendidas e compreendidas de forma separada. Uma coisa é o profissional, outra coisa são relações. Consentimento, consentimento não é complicado. É perguntar e respeitar a resposta. E ponto. Se a resposta não é um sim, não é um sim entusiasmado, significa que é um não. Significa que é um não. Por isso que é importante a gente se educar e educar o outro, porque o consenso salva vidas. Mas é óbvio que, infelizmente, mesmo com essa questão de conceito que deve ser respeitada, infelizmente, o assédio sexual é uma realidade em muitos ambientes de trabalho. Vamos entender o que é a questão um pouco mais profundamente falando, vamos entender o que é o assédio sexual e como agir. Primeiro, o que é assédio sexual? De acordo com o artigo 216 do Código Penal, assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Isso é o que fala no artigo. Agora, numa linguagem simples, tá? Na linguagem simples. Assédio sexual é usar sua posição de poder. Então, o chefe, o supervisor, o gestor, é usar uma posição de poder para forçar ou constranger um subordinado a práticas sexuais. Mas o assédio também pode acontecer entre pares, entre colegas, ou de subordinado para superior. A lei, ela fala superior hierárquico, mas existem aí já entendimentos da justiça que têm ampliado, inclusive, essa relação de poder, ok? Então, isso é analisado com muito critério dentro de um processo. Não basta, então, se for chefe e empregado, é assédio. Agora, se for empregado e chefe, não é assédio? A lei, em muitos casos, compreende também que houve um assédio, que houve um constrangimento, que alguém quis levar vantagem. Além disso, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, considera assédio qualquer comportamento que ofenda a dignidade da pessoa, inclusive entre colegas. Então,
Existem até aí uma lista de formas de assédio sexual no trabalho. Então, por exemplo, se algum colega, alguém quer tentar uma investida física, tentar tocar, beijar, abraçar sem consentimento, isso pode ser caracterizado como assédio sexual no trabalho. Ou quando alguém faz comentários de cunho sexual sobre o corpo da pessoa dentro da empresa, isso também pode ser considerado assédio sexual no trabalho. Outros elementos que podem ser considerados assédio sexual no trabalho são piadas sexuais, convites insistentes para encontros, envio de mensagens, fotos ou vídeos de conteúdo sexual, promessas de benefício ou ameaças de punição em troca de favores sexuais. Tudo isso pode sim ser caracterizado formas de assédio sexual no trabalho. Agora, o que o indivíduo pode fazer se ele for vítima? Primeiro, documentar tudo. Guarde as mensagens, os e-mails, printe as mensagens, anote as datas, os horários. Se tiver testemunha, já deixe anotado quem estava ali no local e presenciou aquele assédio. Comunique aos recursos humanos, ao setor de RH. A empresa tem o dever de investigar e tomar providências. Registre com provas o boletim de ocorrência na delegacia, porque assédio sexual é crime. E busque apoio de colegas, sindicato, advogado. A vítima não pode ficar sozinha. Agora, se você for testemunha de um caso de assédio sexual no trabalho, não silencie. Não diga, isso não é da minha conta. Ofereça apoio à vítima, testemunhe internamente para o setor de recursos humanos aquilo que você presenciou e, se for necessário, testemunhe até na polícia e nunca, jamais exponha a vítima publicamente sem autorização. Agora, o que a empresa deve fazer em casos de assédio sexual? Primeiro, a empresa, antes mesmo do assédio acontecer, tem que ter uma política, regras claras e tolerância zero ao assédio. Outro elemento, as empresas precisam oferecer canais de denúncia, canais que as pessoas possam denunciar de forma segura e anônima. A empresa também precisa investigar rigorosamente e aplicar as punições. E, óbvio, oferecer apoio psicológico à vítima. Assédio sexual não é brincadeira. Assédio sexual não é paquera. Assédio sexual é crime. É crime. E a responsabilidade de coibir, de impedir, de combater o assédio sexual, a responsabilidade é de todos nós. Mas chegando aqui na reta final do nosso encontro sobre educação sexual, nós aprendemos que educação sexual vai muito além da reprodução. Educação sexual inclui saúde sexual, prevenção de doenças, prevenção de gravidez indesejada, inclui consentimento, relações saudáveis, direitos sexuais e reprodutivos e combate ao preconceito, né? Então, educação sexual é algo bem amplo. Outro ponto que vimos aqui no encontro de hoje, nós conhecemos os métodos contraceptivos, identificamos aí as principais infecções sexualmente transmissíveis, compreendemos sobre a questão do consentimento, algo essencial, e discutimos também sobre assédio sexual no trabalho, que é crime. Quando falamos em assédio, isso vai incluir piadas, comentários, investidas não consentidas, especialmente quando falamos em assédio sexual,
há de se ter uma atenção maior, principalmente em relações de poder, onde existe aí um elemento de poder. Bom, agora eu quero deixar para você uma pergunta para você refletir. Como você pode contribuir para um ambiente de trabalho mais informado e mais respeitoso? Pense em algo concreto, de que forma você pode contribuir para um ambiente de trabalho mais informado e respeitoso. É bom pensar nisso. Pode ser, muitas vezes, sugerir à empresa um treinamento sobre assédio, pode ser divulgar informações sobre testagem de enfermidades, de infecções sexualmente transmitíveis, pode ser usar uma linguagem respeitosa, sem piadas sexuais dentro do ambiente de trabalho, pode ser apoiar um colega que sofre assédio, pode ser educar pessoas que não entendam aí ainda sobre o que é consentimento. Informação é proteção. Diálogo é prevenção. E o respeito é o alicerce de qualquer relação, dentro e fora do trabalho. Não se esqueça de fazer o download dos materiais que são disponibilizados para você. Realize também as atividades propostas e nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!